Trata-se, e eu lerei, se os colegas concordarem, a ementa, porque já o julgamento já havia se iniciado, eleições 2022, recursos de nominados, representação, propaganda eleitoral irregular, internet, desinformação, fatos manifestamente inverídicos, remoção das publicações, aplicação da multa prevista no artigo 57D da Lei 9.504 de 97. Possibilidade, imunidade parlamentar, não incidência, artigo 16 da Constituição Federal, inaplicabilidade e desprovimento. O artigo 57 da Lei 9.504 de 97 não restringe de forma expressa qualquer interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato. Julgamos recentemente caso semelhante a esse na sessão de quinta-feira passada, salvo engano. Então, não restringir de forma expressa qualquer interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a sua interpretação à sua finalidade de preservar a rigidez das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet, incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra do candidato adversário, que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constitui evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral. E cito o precedente. A manifestação objeto desta representação, por apresentarem nítida vinculação com o contexto da campanha eleitoral para o cargo de presidente da República, revelam-se absolutamente alheias às funções inerentes aos mandatos eletivos desempenhados pelos representados, que são parlamentares, não se encontrando abrangidas por isso mesmo na inviolabilidade prevista no artigo 53. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a respeito do alcance da imunidade parlamentar firmou compreensão nesse sentido. Cito um precedente do mais antigo de relatoria do eminente ministro do Sepúlveda Pertence, de 89, e cito um precedente de minha relatoria do Supremo Tribunal Federal mais recente, de junho do ano passado, em que entendemos que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide nos casos de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou quando proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-las como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas. O entendimento veiculado na decisão monocrática se mostra passível de aplicação imediata, não se submetendo ao princípio da anualidade previsto no artigo 16 da Constituição Federal, tendo em vista a circunstância de que a interpretação conferida pelo ato decisório recorrido não implica mudança de compreensão a respeito do caráter lícito ou ilícito da conduta, mas sim somente quanto à extensão da sanção aplicada, que não representa repercussão no processo eleitoral e nem interfere na igualdade de condições dos candidatos. Tratando-se de conduta já considerada ilícita pelo ordenamento jurídico, os autores do comportamento ilegal não dispõem de legítima expectativa de não sofrer as sanções legalmente previstas, revelando-se inviável a invocação do princípio da segurança jurídica com a finalidade indevida de se eximirem das respectivas penas. O plenário desta Corte, do Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do recurso de representação 0600 e 1754, de minha relatoria, analisando a matéria controvertida, estabeleceu diretriz interpretativa a ser adotada para as eleições de 2022, inexistindo decisões colegiadas dessa Corte, que no âmbito do mesmo pleito eleitoral veiculem conclusão em sentido diverso. Em virtude disso, recursos desprovidos. Passo a palavra ao eminente ministro. Esse é o grande problema, não só na seara eleitoral. Hoje houve uma reunião no Palácio do Planalto, os três poderes representados, o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presente a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, presentes 22 governadores, os 27 representados, 22 governadores, vice-governadores, governadores em exercício, presente a representante da Unesco também, eu também estava presente o vice-presidente, vários ministros de Estado, para analisar
como nós devemos, país e enquanto sociedade, como nós devemos combater as fake news, as mentiras, o discurso de ódio, o discurso, como disse Vossa Excelência, o texto e o contexto. Às vezes, várias verdades são juntadas para chegar a uma conclusão mentirosa, uma conclusão enganosa. Como se deve fazer isso para combater essas mentiras, esse discurso de ódio, essa liberdade, essa falsa liberdade de agressão que se criou, como se fosse liberdade de expressão, na questão da agressão nas escolas, das crianças e adolescentes. E eu tive a oportunidade de me manifestar nessa reunião e coloquei que o modus operandi dessas pessoas, dessas milícias digitais contra a democracia, o modus operandi que se utilizou e potencializou isso nas redes sociais, nas big techs, e que gerou o 8 de janeiro, que por sinal hoje 100 dias se completam daquele lamentável ato terrorista, aquele lamentável atentado contra a democracia, é o mesmo modus operandi de discurso de ódio, de discurso nazista, de discurso fascista, discurso homofóbico, preconceituoso, discriminatório, que invade as escolas, as crianças e jogam uma contra as outras. As redes sociais repletas de ensinamentos como se utilizar uma arma para a criança, como se construir bombas caseiras, como replicar situações realizadas nos Estados Unidos, situações de atentados, insuflando mais de 250 pessoas, entre adolescentes e adultos, foram presos ou apreendidos, no caso dos adolescentes, por continuar incentivando e divulgando mensagens favoráveis ao trágico incidente de Blumenau, que acarretou a morte de 4 crianças. Então, esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar, exatamente para se colocar um limite do que seja liberdade de expressão, que todos defendemos, e o que é uma falsa liberdade de agressão, discurso de ódio. Vossa Excelência lembrou a célebre frase do Justice Holmes, de gritar fogo num recinto fechado. E nós temos, não só na área da democracia, do Tribunal Superior Eleitoral, mas nessa área da infância e da juventude, nós temos, em virtude dessa utilização e instrumentalização das redes sociais com discurso de ódio, com mentiras, com notícias fraudulentas, um aumento de ataques reais, como esse lamentável em Blumenau, mas também um aumento de ataques virtuais com bullying em crianças e adolescentes, com um aumento de suicídios no mundo todo, de adolescentes, de crianças, e o aumento de casos de depressão. Então, é um desafio novo, que o mundo todo deve combater, e nós devemos realmente discutir, devemos debater, para criar os parâmetros para que todos sejam responsabilizados. Não é possível, eu sempre repito e não canso de repetir, não é possível que redes sociais, big techs, plataformas sejam terra de ninguém. O que não se pode fazer no mundo real, não se pode fazer no mundo virtual também. E é essa a nossa grande missão na justiça, de estabelecer esses parâmetros.